Olá, o debate está no ar, você já sabe, estamos aqui toda quinta-feira ao vivo no Facebook do Futura, na TV toda terça às 9 da noite, ou ainda você nos encontra com todas as edições do debate lá no Futura Play. Bom, se você usou as redes sociais hoje ou acessou sites de notícias, com certeza se deparou com algum post falando da alta do dólar no Brasil. O motivo é a recente alta da moeda norte-americana, que superou os R$ 4,00 depois de 2 anos e meio. E como esse vai e vem afeta a vida de todos nós brasileiros? Bom, no programa de hoje, vamos aqui ver quais são as causas por trás da desvalorização da nossa moeda e as relações com o período eleitoral. Também vamos conhecer iniciativas que consumidores e pequenos empresários têm adotado para enfrentar ou se beneficiar com esse momento. E aqui no estúdio ainda vamos repercutir com os nossos convidados como o dólar alto também tem afetado a vida dos nossos vizinhos argentinos. Bom, para começar, vamos ver aqui alguns fatores que contribuíram para o atual cenário cambial. Vamos lá. Adotado como moeda corrente oficial em 1º de julho de 1994, o real vem perdendo valor em relação ao dólar desde março deste ano. Mas foi nos últimos dias que o movimento de desvalorização da moeda brasileira se intensificou. Em 21 de agosto, a cotação do dólar superou os R$ 4,00, algo que não acontecia desde o início de 2016. Naquele momento, a variação da moeda americana no Brasil foi gerada pela desaceleração da economia chinesa e pela queda no preço pago pelo barril de petróleo. Agora, a disparada na cotação é explicada pelo Banco Central por causa da elevação dos juros americanos. Também há relação com as eleições presidenciais do Brasil, que tem motivado investidores internacionais a se retirarem do país. Entre as principais economias latino-americanas, o risco de se investir no Brasil só é menor do que o da Argentina. Pois é, estamos nesse momento aí de muito risco, muita preocupação e é sobre isso que a gente vai falar ao longo do programa de hoje. Já dando as boas-vindas aqui ao Pedro e à Vivian. Obrigado pela presença, por estarem comigo aqui hoje para a gente trocar essas ideias. E já começo com a primeira pergunta para a Vivian de Almeida, professora de Economia do IBMEC Rio. Vivian, quais são os efeitos diretos da alta do dólar na vida cotidiana de todos nós brasileiros? É o que muita gente se pergunta e eu começo aí passando essa questão para você. Olá, obrigada pelo convite. Bom, o primeiro impacto que a gente sente é no consumo. O consumo tende a ser a primeira variável que responde mais rápido, em especial no Brasil, que a gente usa muitos produtos que têm como base, como insumos, produtos importados. Então, exemplo clássico que a gente fala sobre o pãozinho, sobre a nossa alimentação. A gente tem uma alimentação rica em farinha de trigo, por exemplo, que tem muito componente de importação. Isso faz com que os preços da nossa cesta rápida de consumo, imediata de consumo, aumente. Mas não é só cortar o glúten que vai fazer diferença aí para economizar com a alta do dólar. Não, claro que não, porque, enfim, você pode cortar o glúten, você pode optar por outros alimentos, mas, por exemplo, também impacta os combustíveis. Então, o transporte que leva e traz os produtos que você consome, ainda que você corte o glúten, também podem sofrer impacto, se não diretamente no produto, mas no transporte que fez com que aquele produto chegasse aos supermercados. Muito bem. Bom, o Pedro Rossi também está aqui com a gente, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Obrigado, Pedro, também pela presença. E pergunto para você, o aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos também está distante da gente fisicamente, mas tem impacto negativo sobre a maioria dos países considerados emergentes, como a gente aqui, o Brasil. Então, ter as contas públicas ajustadas nesse momento pode fazer alguma diferença? Pois é, Cristiano, a taxa de câmbio, de fato, é um preço-chave da economia, como vocês estão destacando nesse programa com muita razão. E a taxa de juros, ela é a remuneração pela moeda, né? Então, a taxa de câmbio é um preço. As pessoas estão acostumadas com preços de supermercado, a taxa de câmbio também é um preço, mas é um preço específico relacionando duas moedas. Então, se o dólar, que está ligado a uma taxa de juros determinada pelo Banco Central americano, tem essa taxa de juros aumentada, significa que o dólar está mais atrativo para os investidores estrangeiros. Isso faz com que investidores saiam do Brasil para a moeda americana. Então, isso tende a provocar uma desvalorização da moeda brasileira. A relação entre as contas públicas e a questão cambial
ela é muito mediada por outros fatores, em particular pela própria taxa de juros, a taxa de juros brasileira. Se as contas públicas, de fato, afetarem a taxa de juros brasileira, ela pode eventualmente atrair capital pelo fato de aumentar a taxa de juros ou não, né? No caso, não necessariamente as contas públicas vão afetar a taxa de juros, né? Geralmente o movimento internacional predomina, ou seja, quando o Banco Central americano fala alguma coisa, a gente sente aqui no mercado de câmbio brasileiro. Pois é. Bom, e o próximo 7 de outubro, a gente sabe, dia de eleições gerais aqui no Brasil. A gente tem 147 milhões e 300 mil eleitores aptos a votar nesse pleito. E como a gente pode ver no destaque da redação, que vai aparecer para você aí na tela, a cada anúncio das pesquisas de intenção de voto, a moeda norte-americana tem apresentado variações. Então, sobre esse tema, eu já aproveito para chamar aqui para a nossa conversa a Graziele Castro, que vai conversar conosco. Graziele, bem-vinda ao nosso debate. Quero já começar perguntando a você o que a gente pode entender dessa relação entre o período de indefinição política e o nosso bolso. Todo período eleitoral a gente vive essa instabilidade, essa flutuação no mercado financeiro e no dólar. Esse ano, como a gente está tendo uma eleição muito imprevisível, com uma eleição bastante diferente, a gente está sentindo isso mais. A cada pesquisa eleitoral que sai, a gente vê uma reação imediata, quase que imediata, tanto na Bolsa de Valores quanto no dólar. E, infelizmente, a gente vai viver isso até o dia 7 de outubro e, em um eventual segundo turno, até o fim do segundo turno, quando o cenário vai ficar mais nítido, quando a gente vai ter uma eleição, um quadro mais realista e que vai dar para traçar previsões para o futuro, para o ano que vem. Até então, a gente vai ficar nessa flutuação. Graziele, você é editora de notícias de política do site HuffPost Brasil. Você acompanha de perto aí esse período de campanha. E a gente sabe que a legislação eleitoral exige, né, que no momento do registro da candidatura, os presidenciáveis apresentem suas propostas defendidas por uma futura gestão. Como é que o conteúdo desses documentos pode influenciar a variação do dólar? A gente tá vendo isso, né, quando saem as pesquisas, o tanto que a ideia de cada um candidato tem um impacto. Por exemplo, uma política assinalada mais liberal, que seria, no caso do Bolsonaro, candidato que está aí líder nas pesquisas, com a figura do Paulo Guedes, que tem uma entrada boa no mercado financeiro e tal. A gente vê que é incerto, mas que tem uma possibilidade de manter o dólar, de interferir no mercado financeiro. E a gente vê o caso do Haddad, que quando o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, que foi quando saiu a pesquisa lá de 20 de agosto, ele saiu em primeiro lugar nas pesquisas e o dólar imediatamente subiu, porque é visto como um candidato que não tem tanto compromisso com as pautas que o mercado financeiro tem valorizado, que seria um governo mais reformista. Ao mesmo tempo em que o Bolsonaro tem a figura do Paulo Guedes, ele também não tem essa credibilidade, é incerto, assim, não se sabe qual seria a reação dele, o que ele faria, até porque o candidato não é o Paulo Guedes, é o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a gente tem candidatos que têm um maior flerte com o mercado, como o Alckmin e o Henrique Meirelles, mas que não estão decolando nas pesquisas. Então, a política de cada um, ela tem um impacto. Sem dúvida. E também, como você está dizendo, também há muita expectativa, muita repercussão no mercado, mas também muita especulação, né? Então, eu quero trazer essa questão aqui para o estúdio, perguntar para a Vivian, como é que é essa oscilação do dólar no período eleitoral? A gente sabe que é a maior em 12 anos, segundo a Ambima, que é a associação que representa entidades do mercado financeiro. Então, os efeitos dessa oscilação são momentâneos ou podem continuar ainda depois da eleição? Bom, como a Graziele estava falando, isso depende, obviamente, de quem vai ganhar a eleição. Uhum. É claro que quando a gente está no meio da incerteza, a gente está no meio de um processo eleitoral que já traria
incerteza em condições normais, mas dispensa comentários como a gente está vivendo um período de instabilidade. Então, o primeiro candidato colocado nas pesquisas, que é mais alinhado, que tem como economista, como coordenador econômico da pesquisa, alguém mais alinhado ao mercado financeiro, mas como a Grazielli falou, ele não é o presidente, ele é muito mais demissionável do que o presidente. Então, gera uma incerteza, o próprio candidato também traz uma incerteza consigo, o que faz com que a gente vá ter um movimento instável até as eleições, mas a perpetuação dessa instabilidade vai depender muito de quem ganhar as eleições. Então, até dezembro, a gente vai conviver com essa oscilação, até porque, como o Pedro falou, a taxa de câmbio é um preço. E é um preço que, dentro desse preço, também está associado ao risco. Como que eu vou investir num determinado país se eu não sei quem vai governar ou qual a pauta que vai levar e como que eu vou arriscar colocar o meu dinheiro nesse país que eu ainda não estou vislumbrando uma saída estável para ele. Bom, eu quero aproveitar e então me despedir da Grazielli. Obrigado pela participação conosco aqui no debate de hoje, com as suas contribuições. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Voltando aqui para o estúdio, então, Pedro, como é que você vê, né? Como as meninas já disseram, a gente tem normalmente já nos momentos pré-eleitorais, né? Essa especulação, essa oscilação da moeda, essa incerteza, mas o que tem de diferente, na sua opinião, nessas eleições? Olha, o mais interessante dessa história, dessa oscilação eleitoral, é que ela evidencia que, no fundo, o determinante da taxa de câmbio é o mercado financeiro, em última instância. Não é a circulação de mercadorias, de importação, de exportação. É, de fato, o mercado financeiro. E porque a moeda ela é um ativo. Ela é um ativo importante, como outros ativos, né? E o mercado financeiro, evidentemente, está sempre avaliando riscos, né? E, no caso, uma abertura financeira como a brasileira e uma moeda, que é uma moeda considerada pelos investidores estrangeiros como uma moeda que já tem um risco grande, ela sofre uma volatilidade maior. Ela costuma já ter uma volatilidade grande, nos períodos eleitorais ela reproduz uma volatilidade muito grande. Agora, nem sempre o que é bom para o mercado financeiro é necessariamente bom para a população. E aí tem essa questão que é discutida na literatura, se essa volatilidade, de certa maneira, não está impondo uma determinada ameaça às próprias democracias, em particular democracias frágeis como a democracia brasileira e moedas frágeis como o real. Se o mercado não consegue impor ao próximo presidente que, depois de eleito, ele faça uma pauta voltada para o mercado para evitar a continuidade da volatilidade. Bom, Pedro, você tem esse livro publicado, Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil. Eu vou mostrar aqui e já emendar uma pergunta enquanto a gente mostra a capa, está aí para você na tela. As oscilações da moeda americana para cima ou para baixo impactam de que forma nas políticas sociais já estabelecidas e como é que a gente pode pensar aí, em que medida pode acentuar ainda mais as desigualdades nesse momento, né, que a gente está aí, o governo cortando uma série de investimentos, como é que isso tem uma relação? Bom, a oscilação da taxa de câmbio afeta a vida de todo mundo, como foi colocado aqui, por meio dos preços, por meio da inflação, ela pode corroer o poder de compra do trabalhador, por exemplo, mas ela também afeta setores produtivos e de maneira diferente. Tem setores que se beneficiam, por exemplo, setores importadores se beneficiam da valorização do real em relação ao dólar. Setores exportadores se prejudicam. Então, a taxa de câmbio ela vai remoldando a estrutura produtiva brasileira. Dependendo da tendência dela, ela favorece determinados setores e isso, evidentemente, impacta no emprego das pessoas, impacta em que tipo de setor as pessoas vão se alocar. Agora, uma volatilidade cambial, ela acrescenta um elemento de incerteza que pode prejudicar o próprio investimento. E prejudicando o investimento, prejudica o próprio crescimento da economia e, evidentemente, afeta também as funções do próprio Estado e a desigualdade. Mas a forma como a taxa de câmbio afeta a desigualdade, ela não é linear. Uma desvalorização cambial tende a corroer o poder de compra da população, porque você vai ao supermercado e os produtos estão mais caros. Mas no longo prazo, ela pode eventualmente criar empregos em setores que façam com que a renda aumente. Então, essa relação ela não é direta, mas ela é importante. Geralmente, a volatilidade excessiva ela é ruim para uma economia que nem a brasileira. Pois é, pode parecer algo distante, né, a questão da variação cambial com desigualdade, com pobreza, mas a gente vê aqui que cada vez mais isso afeta principalmente as populações mais vulneráveis, né, Viviane? Sim, claro.
pegando o gancho do que o Pedro falou, o primeiro efeito na alta dos preços impacta diretamente a sua capacidade de consumo. As populações com menor renda tipicamente gastam toda a sua renda com bens de consumo. Então, se você tem um aumento desses produtos, isso vai afetar. Mas também reforçando, existe a taxa de câmbio talvez revele para a gente a busca que a economia faz o tempo inteiro por equilíbrio. É claro que uma volatilidade, ela impacta as nossas decisões, porque eu não sei, se eu estou variando muito a minha moeda, eu seguro, eu boto o pé no freio e tomo menos decisões produtivas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tende a olhar a desvalorização do real sempre como muito negativo, mas em alguns setores são beneficiados por essa desvalorização, porque faz com que o seu produto tenha um preço mais competitivo, por exemplo. Então, na verdade, aqui, reforçando um pouco o que o Pedro falou, é muito mais a ideia da instabilidade, do desequilíbrio, do que efetivamente só olhar para a valorização e desvalorização cambial. Muito bem. Bom, sair de casa, ou está no transporte público, ou está na faculdade, não importa onde você estiver, você está acompanhando a gente, se for na quinta-feira ainda ao vivo aqui pelo Facebook do Futura, pode mandar perguntas para a gente, já estão chegando algumas que eu vou repassar aos nossos convidados. Tem uma que chegou aqui do Gabriel, que é estudante de jornalismo. Obrigado, Gabriel, pela mensagem. Ele quer saber dos convidados, então, por que muitos dos países são totalmente influenciados pela moeda norte-americana. Isso está sempre, essa dúvida pairando na cabeça do Gabriel e de muita gente, né? A gente também pode pensar aqui sobre essa história, de onde é que vem isso. Nem sempre foi assim, obviamente, mas, Pedro, como é que a gente pode explicar para o Gabriel e para todo mundo que está nos acompanhando e por que o dólar se tornou essa moeda referência para as economias mundiais? Essa pergunta do Gabriel é excelente, porque, no fundo, quando o Brasil vai fazer trocas comerciais com a Argentina, por exemplo, ele não usa o real, ele não usa o peso, ele usa o dólar. O dólar se consolidou no sistema internacional como a moeda-chave do sistema. E isso é explicado pelo poderio americano, poderio econômico, poderio financeiro, do mercado de crédito e, em última instância, pela hegemonia americana, a hegemonia militar, a força americana, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, quando o dólar, de fato, se consolidou como a moeda do sistema internacional. Isso gera uma hierarquia de moedas, né? E a gente está nessa hierarquia lá embaixo. Isso significa o quê? Que a nossa autonomia para fazer políticas, em particular a política monetária, ela é mais limitada. Quando os Estados Unidos aumentam a sua taxa de juros, a nossa reação geralmente é também de aumentar para seguir por conta da fuga de capitais gerada pela moeda-chave do sistema que se tornou mais atrativa. Então, isso tem consequências também na vida de todos. O fato das moedas não serem iguais e a gente viver num mundo aberto financeiramente. Vivian, quer complementar? A gente pensando em moedas importantes, moedas fortes, né? A gente pensa aí na libra esterlina, no euro, mas o dólar, de fato, é referência, tanto para transações comerciais ou mesmo para o cidadão que vai viajar, como você diz, a gente também compra o dólar para poder trocar pela moeda local, né? Exatamente. Eu acho que esse episódio do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos traduz muito para a gente a importância da gente sim precisar olhar para o que acontece na economia norte-americana, porque isso impacta quem vem investir aqui. Olha, você tem uma economia muito mais consolidada, uma moeda, a primeira, como o Pedro falou, na hierarquia, e aumentou a taxa de juros. Ou seja, para o mercado pro fluxo de capitais, a moeda norte-americana está mais atrativa. Você vai ter uma remuneração pelo fluxo do dinheiro maior nos Estados Unidos. Eu olho para esse fato e olho para o Brasil, eu como investidor muito provavelmente vou para os Estados Unidos. Então isso afeta aqui a gente aumentando a nossa taxa de juros, que aí fazendo link com a pergunta inicial, isso também afeta as nossas decisões internas. Maior taxa de juros aqui no Brasil afeta as nossas possibilidades de consumo, a nossa renda disponível, o que obviamente também acaba impactando a pobreza e a desigualdade em última instância. Com certeza, e as famílias têm menos dinheiro para comprar, então a produtividade da indústria acaba diminuindo, gera menos empregos e aí essa roda, né, continua aí cada vez mais lenta. Endividamento, né? Você tem menos dinheiro, precisa continuar comprando comida para a família, pagando as contas, aí a gente já sabe como é que vai esses índices recordes também que a gente tem acompanhado de endividamento da população brasileira, que não é de hoje. Mas falando aqui sobre diferentes moedas também, a gente vai ver agora, falando também da moeda mais poderosa do mundo, como é chamado o dólar, tem também outros tipos de dinheiro circulando em diferentes países do mundo. A gente vai conhecer agora uma história um pouco curiosa. Tem um homem lá na Sérvia que há 36 anos acumula em casa diversos exemplares de moedas. A gente vai ver agora algumas delas.
Prvih 36 godina ja se s time bavim, pokušajem da ceo svet sakupim i da ga postavim na površinu od kvadrat i po, da dokažem s jedne strane koliko je svet mali kad on stane na površinu od kvadrat i po, a u stvari on je ogroman, i da dokažem do koje mere doseže ljudska upornost i inat da bi to uspjeli da sakupim. Muito bacana ali, só falta dinheiro para ele das Ilhas Salomão, então ele deve ter algumas notinhas ou moedas de real por lá, né? Agora, lembrando isso, me trouxe algumas memórias da infância, assim, porque no Brasil, década de 80, a gente teve uma troca de moedas também, era uma atrás da outra, para fazer uma coleção só de moedas, de notas, cédulas de moedas brasileiras, né? Ao longo de de um curto período de tempo ali, realmente, mas muito bacana. A gente vê aí que, enfim, dinheiro tem muito mais do que o valor dele próprio como valor simbólico aí para o colecionador. Mas indo da distante Sérvia, vindo um pouco mais para perto aqui a nossa vizinha Argentina, porque por lá o atual governo completou 1000 dias de gestão e a política econômica tem desagradado muita gente. Além da crescente inflação, a desvalorização do peso argentino é de mais de 50% em relação ao dólar. E quem traz mais informações para a gente sobre isso é a Silvia Colombo, que entra agora no nosso debate. Silvia, bem-vinda ao nosso programa. Quero já começar perguntando a você como essa atual situação tem afetado aí o dia a dia da população argentina. Oi, boa noite, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite para participar do programa. Bom, aqui a gente está vivendo algumas semanas, já meses de tensão, né? Desde que em abril o peso argentino foi desvalorizando muito em relação ao dólar, né? Desde o começo do ano já perdeu quase 55% do seu valor. E com isso vem vários sentimentos de incerteza, de tensão, né, entre sindicatos, etc. Porque aqui existe uma negociação entre sindicatos e governo que é balizada pela inflação, né? Então eles em abril decidem qual é a meta de inflação do ano e em cima dessa meta eles ajustam os salários. E a meta de inflação do ano, no começo do ano, firmada pelo governo, era de 15%. E hoje, por exemplo, a gente recebeu a notícia quente de agora, de que a inflação de agosto foi recorde e que a gente já tem acumulado no ano 25%. Então, isso você vê que o argentino médio, de classe média, média baixa, está sofrendo bastante, porque a inflação está muito alta, o peso cada vez vale menos e a tensão social está aumentando, com cortes de ruas, manifestações, enfim. Não está muito agradável o cenário, não. Pois é, a gente tem acompanhado as notícias, mas vem também uma questão que eu quero trazer aqui para o estúdio, já volto a falar com a Silvia, porque a gente pensando lá atrás na campanha do Macri, né, atual presidente, ele era visto como um candidato mais aliado ao mercado, enfim, a gente falava pouco sobre especulações, né, ou sobre mesmo economia, não sei essa ciência exata, né, que tem várias possibilidades. Enfim, o mercado não imaginava que aconteceria isso com a economia argentina caso o Macri fosse eleito e é eleito presidente, né, Pedro? Bom, o mercado às vezes forma as convenções que não necessariamente se realizam, né? E o caso da Argentina, eles estão vivendo uma grave crise cambial que pode se desdobrar em uma crise monetária, que em última instância acaba com a própria moeda, né? A gente viu na reportagem do colecionador de moedas, que tem moedas extintas, que não deram certo, e moedas nacionais de vários países. As moedas se organizam em termos nacionais. O que acontece na Argentina é que é uma economia muito dolarizada, ou seja, o dólar concorre muito com o peso na própria economia doméstica. E esses movimentos tendem a ser acentuados, ou seja, a própria população argentina pode querer o dólar no momento da crise, porque o dólar vai se valorizar e ela pode usar o dólar na sua economia diariamente, né, juntando com uma liberalização promovida pelo governo Macri e com um déficit externo argentino que só agrava a situação da economia. Bom, Silvia, você é correspondente do jornal Folha de São Paulo, na Argentina, colaboradora também do curso Jornalismo Sem Fronteiras. Quero saber de você, com o aumento dos preços dos alimentos e do transporte influenciado pela moeda norte-americana, acredita-se que o índice de pobreza aumente ainda mais na Argentina?
A projeção até o final do ano é de aumento. Já houve um aumento com relação ao começo do governo Macri, quando o índice de pobreza já era considerado alto, era de 28,2% da população. Hoje já passa dos 32%. E é bastante para um país que sempre se caracterizou por ser um país muito de classe média, né? Então a pobreza sim está aumentando e a inflação não ajuda ninguém, porque castiga justamente aquelas pessoas que não têm acesso ao dólar, né? Porque a classe média economiza em dólar e, como o colega estava falando antes, o dólar baliza muito a economia pessoal das pessoas, né? Muitos argentinos guardam dólar em casa como medida de poupança, não é como nós, em geral, os brasileiros que fazem um investimento em papéis ou uma cadernetinha de poupança. Não, eles guardam dinheiro em casa em dólar. Esse é um comportamento muito padrão da classe média. Agora, a classe mais humilde nem tem acesso ao dólar, não consegue comprar um dólar, ainda mais com esse valor. Hoje fechou a 40 pesos. Então, essa população que já é pobre tende a empobrecer ainda mais. A gente corre o risco de algo parecido acontecer aqui no Brasil? Vivian, Pedro, o que vocês acham? Olha, nessa intensidade, acho que não, né? Claro que a gente não pode generalizar, enfim, né? Sempre há um risco, mas na intensidade que está acontecendo na Argentina, acho difícil. A gente tem uma economia menos dolarizada, a gente tem uma economia mais complexa. É claro que o mercado financeiro influencia muito, mas a economia real pode, de alguma forma, contribuir para... E a gente tem reservas cambiais em valores altos, né? Então a gente não precisa recorrer ao FMI, por exemplo, porque a gente já tem os dólares. Como a Argentina recorreu há pouco. Como a Argentina recorreu, para quê? Para ter os dólares, para vender no mercado, para evitar uma alta muito grande do dólar. Então você aumenta a oferta de dólares no mercado para evitar que o preço suba muito. Mas esse dólar está sendo comprado e as reservas que eles já pegaram emprestado com o FMI estão se esgotando. No caso brasileiro, a gente tem 380 bi de reserva. Então, tem mais poderio para enfrentar uma situação de crise cambial. Agora, Silvia, a gente sabe que o argentino tem uma tradição, né, de ir muito às ruas, de muito protesto, e essa questão, por exemplo, de recorrer ao FMI, que por aqui no Brasil já foi uma pauta também muito discutida anos atrás, e agora é superado, como a gente já falou, nesse momento atual pelo menos. Mas como é que repercutiu por aí esse pedido de ajuda ao FMI do governo Macri? Por parte dos empresários, por parte do mercado, assim, a recepção foi boa, porque foi como um respaldo, né, às decisões econômicas do governo. Agora, por parte da população, ainda mais a população um pouco mais velha, que se lembra da crise de 2001, essa corrida ao FMI caiu muito mal, foi muito mal digerida, porque as pessoas se lembram, né, do Corralito, daquela crise que acabou terminando com o abandono da Casa Rosada pelo próprio presidente, que era uma crise realmente incontornável. Então as pessoas se associam muito ao FMI àquela época. Isso caiu muito mal e a gente está vendo protestos de rua quase que diários. Viu? Ainda não começou, espero, enfim, não tenho bola de cristal, espero que isso não aconteça, mas ainda não começou uma coisa muito massiva. Então, cada dia vai um sindicato, cada dia vai um grupo, mas ali, cortam ali o trânsito na 9 de julho, na região do Obelisco, ou vão para a Casa Rosada. Quase todo dia tem pelo menos um protesto. E vai ter uma greve geral entre os dias 24 e 25, que é daqui a 10 dias, né? Então aí a gente vai começar a medir um pouco melhor a temperatura da tensão aqui. Muito bem. Silvia, muito obrigado por participar conosco, trazendo essas informações. A gente mantém contato aí para ver o que acontece no nosso querido país vizinho. Mas por agora me despeço. Um abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Hoje está chegando no finzinho aqui do primeiro bloco. Eu só quero antes trazer mais uma questão que também muita gente se pergunta e que chegou para a gente pela internet antes da gente encerrar o bloco, que é o seguinte: o Brasil, se quiser trocar a sua moeda, que é o real, para o dólar americano, seria uma boa escolha ou não, Pedro? Olha, eu acho uma péssima escolha, porque no fundo as moedas se organizam em termos nacionais porque elas conferem soberania para as nações e uma capacidade de ter o mínimo de autonomia de política econômica e de poder gerir as suas crises internamente. O fato da gente adotar o dólar, como de certa maneira e parcialmente a Argentina adota, tira essa soberania nacional e a capacidade de enfrentar crises, né? Nós já tivemos uma crise de endividamento externo na década de 80 e é isso, você recorre ao FMI, você pede dinheiro emprestado, aí você adota as condicionalidades que o FMI te impõe
né? Você faz austeridade fiscal, como é o caso argentino hoje, eles fazem ajustes fiscais que penalizam a população e não necessariamente consertam a crise cambial. Então, nesse sentido, o fato de você ter uma moeda sua te dá mais possibilidade de enfrentar crises internas. Isso aí, é importante a gente ainda acreditar no real e no poder que ele tem, no valor que ele pode melhorar, ter ainda no futuro. Bom, para a gente encerrar esse bloco, vamos conferir então como o tema do dólar tem repercutido nos memes na internet. Então, colocando aí para você, afinal, quem converte não se diverte, é o que dizem por aí, né? Quando você viaja para o exterior. Ou ainda, será que a gente precisa se desesperar com a alta do dólar? Tá aí esse meme incrível do filme Iluminado, um clássico do cinema com Jack Nicholson, essa imagem aí que também circula muito à web. Bom, e para você que está na dúvida, como o seu Madruga da turma do Chaves, cadê a turma do Chaves? Saiu aí da imagem, não apareceu, então a gente vai ficar devendo esse meme, a gente volta com ele no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Debate de volta nas telas do Futura e seguimos falando de como a alta do dólar afeta o nosso bolso. Com os nossos convidados aqui no estúdio, vamos falar também sobre épocas assim que quem vende para fora do Brasil recebe mais, o que pode representar um estímulo. Mas mesmo com a valorização da moeda norte-americana, uma pesquisa recém-lançada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que ainda é cedo para apontar algum efeito da alta do dólar nas exportações. Na outra ponta, há os setores que precisam importar insumos. E a gente vai conferir agora em uma reportagem sobre como algumas empresas agem para minimizar os efeitos do dólar sem parar a produção. Então vamos ver. Oi, Cris e convidados do debate. Vocês sabiam que as cervejarias artesanais respondem por mais de 80% das unidades produtoras desse produto no estado do Rio? Em todo o Brasil, o setor registrou 37% de crescimento no ano passado em relação a 2016, segundo dados do Ministério da Agricultura. Mas como será que as variações do dólar estão afetando os produtores e os consumidores? Vamos lá conferir? Mariana, uma das características das cervejarias artesanais é não manter relações com grandes grupos econômicos e internacionais? Correto. Até mesmo para a gente manter o símbolo de artesanal e especial para os nossos consumidores, a gente mantém uma produção pequena, né, e sempre visualizando ali a nossa produção, atendendo os nossos pequenos pontos de venda. Quais são os desafios da produção na hora de comprar esses ingredientes? Ultimamente a gente tem feito muitas parcerias ou comprado em conjunto, justamente para a gente conseguir fazer uma negociação melhor e também na hora do transporte, né, que é um dos fatores que pesa bastante no nosso faturamento depois. E como essa produção artesanal, que usa insumos importados, ela é afetada por essa alta do dólar? Basicamente, a gente tem que fazer negociação, não tem jeito. Com as importadoras, para elas tentarem congelar os preços para a gente. E muitas das vezes a gente consegue. Quais são os principais componentes afetados por essa alta do dólar? Depende bastante do estilo da cerveja, né? Mas o que mais afeta mesmo é o lúpulo. E o lúpulo, não tem produção do lúpulo no Brasil, né? Como a produção da cerveja artesanal é em pouca quantidade, tem que ter uma negociação muito grande com a importadora e a união dos cervejeiros também para poder fazer esse tipo de compra. Como essas parcerias entre setores, elas podem ajudar nesses momentos de variação da moeda? Primeiro a união, né? Como também na movimentação dos setores, né? A cerveja é muito ligada à parte de panificação. Então, que não deixa de ser um pão líquido, né? Então, recentemente nós da Splendid fizemos uma parceria com a Firjan, na qual nós produzimos uma Weizenbock. Nós pegamos o farelo de pão, que seria descartado da panificadora, transformamos em cerveja, e o bagaço que ficou dentro do tanque nós transformamos em pães, cookies e bolos, né? Então, a gente tentou movimentar essa cadeia, reduzindo o custo e trazendo benefícios para a sociedade. Para reduzir os custos e viabilizar a produção, muitos cervejeiros se associam a pequenas fábricas para fazer a sua própria bebida. Esse tipo de produção sem fábrica própria é chamado de cigano. A nosso convite, o Rodrigo mostrou pra gente como é que funciona esse processo e como ele pode ajudar a comprar insumos importados com preços mais acessíveis. Vamos dar uma olhada? Em 2016, nós chegamos lá com a ideia de ter um dia uma cerveja comercializada. Não tínhamos dinheiro para investir e é exatamente esse formato que precisa ter para poder iniciar o trabalho sendo cigano.
né? Você não tem dinheiro para investimento para montar sua própria planta, então você procura uma cervejaria, que no caso foi a Mistura Clássica, que nos recebeu de braços abertos. Naquele momento nós tínhamos 2 receitas, eles produziram elas muito bem, fomos para o mercado, tivemos uma aceitação com investimento baixo inicial, ganhamos mercado. Hoje as 2 empresas trabalham juntas. Hoje a fábrica tem 108 mil de capacidade de litragem e produção mês, e a gente só consegue chegar nessa capacidade máxima exatamente com a produção em parceria com esses ciganos. A produção máxima para a gente é muito importante porque ela viabiliza vendas com preços mais acessíveis à população. A gente torna o nosso produto muito mais competitivo. Muito bacana, já começa esse bloco então agradecendo a participação dos convidados que estiveram nessa reportagem, também a nossa equipe, a Yasmin, o Renan, a Gabriela, que estiveram aí nessa produção, mostrando um pouquinho sobre essa cadeia. E já quero perguntar para a Vivian, que parte do que a gente viu na reportagem é um caso de economia compartilhada, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que ela funciona e como é que ela pode ser útil nesse momento de alta do dólar? Sim, a economia compartilhada, alguns especialistas avaliam como uma espécie de novo capitalismo, né? Uma coisa mais disruptiva. E basicamente tem várias formas que a gente pode analisar. A gente, como consumidor, a gente vê muita economia compartilhada nos aplicativos e no acesso a um serviço sem que você efetivamente produza um novo. Então, por exemplo, o Uber ou o Airbnb, você não está construindo mais um quarto de hotel, você está disponibilizando a sua casa ou você vai atrás da casa de outra pessoa para você se hospedar. O fundamento é que você não precisa do produto, você precisa do serviço. Então tem uma frasezinha clássica assim, você não precisa de uma furadeira, você precisa de um furo na parede. Então essa é a forma como a gente, consumidor, entende. Na forma da produção, que eu acho que ficou muito bem ilustrado quando a produção, na reportagem da produção de cerveja, você pode compartilhar custos também. Então, no início do programa, a gente estava falando, olha, para o consumidor não é só tirar o glúten, mas o transporte também afeta no preço final, porque os combustíveis são afetados pela alta do dólar. Ainda que você não possa despender do transporte, mas você pode compartilhar esse custo. Então, isso vai fazer com que esse poder de negociação tenda a reduzir o preço final para o produtor. Então, você consegue manter uma margem de lucro, mas, ao mesmo tempo, fazer com que o seu consumidor não saia do mercado porque seu preço aumentou demasiadamente por conta da alta do dólar. Bom, a Vivian falava sobre aplicativos. Recentemente, a gente recebeu aqui no Futuro, inclusive, uma startup de São Paulo que, na verdade, é de compartilhamento de carros, diferente da questão do motorista, que os carros... Acho que o estudo é 90% do tempo ficam parados, ou no estacionamento do trabalho, ou no estacionamento de casa. Então, a pessoa, quando chega no trabalho, estaciona o carro, alguém vai lá e utiliza esse carro, enfim. Há uma utilização desse veículo durante a maior parte do tempo e se gera economia, não se compra mais um carro, na verdade. Mas, Pedro, como é que você vê isso? Esforços simultâneos entre setores produtivos têm potencial nesse momento de alta do dólar? Eu acho muito interessante. A reportagem, na verdade, ilustra efeitos da alta do dólar que valem para todos os setores, mas especificamente para esses setores mais criativos são interessantes, porque, no fundo, é uma pressão de custo para quem importa, para todos que importam. Ao mesmo tempo, faz com que essas empresas tenham soluções mais criativas e, eventualmente, busquem substituir os produtos importados por produtos domésticos. Até no longo prazo, pode estimular uma cadeia de produção doméstica em torno desses setores, o que é positivo para a economia brasileira, que também gera empregos, etc. Mas no curto prazo é uma pressão de custo, que exige criatividade. No longo prazo, pode estimular e reestruturar setores produtivos brasileiros. Muito bem. Bom, eu quero trazer agora mais um ponto para a discussão, que é o preço do litro da gasolina. A gente já falou bastante aqui sobre o preço do combustível, como é que afeta aí a economia, mas a gente sabe que nas refinarias já passou por um novo reajuste. Com isso, a média nacional do combustível chegou a R$ 4,52 e lá no Acre tem o maior valor médio para a gasolina. Por lá, o litro chega a R$ 5,47. Pois é, mas aqui também na região sudeste não está tão diferente. Em postos de São Paulo, capital, os motoristas também precisam desembolsar R$ 5,00 por litro em muitos postos. E vai lembrar que no caso da gasolina, uma nova metodologia da Petrobras prevê reajustes com maior frequência. Já no caso do diesel, o preço nas refinarias não sofre alterações desde 31 de agosto. Então, quero saber quando é que essa variação cambial tem impactado os preços importantes como os combustíveis. Quais são os impactos
comuns e imediatos, Pedro, nesse caso? Bom, isso é importante frisar, que na verdade existem instrumentos de política econômica para amenizar os impactos da variação do câmbio na economia. No caso, o preço da gasolina, como é um preço muito importante, é um preço estruturante da nossa cadeia de comércio e transporte, o preço da gasolina poderia ser mais regulamentado e não ter repasses imediatos. No fundo, o preço da gasolina foi dolarizado nos últimos anos e ele responde ao preço do petróleo internacional e às variações do dólar, o que, na verdade, transfere essa volatilidade para a economia brasileira. O sujeito que vende algo que foi transportado geralmente repassa o custo de transporte para os seus produtos. Então, isso é problemático e pode ser alvo de uma política econômica que tente amenizar, ou seja, tente transformar o preço da gasolina como algo que evite que os choques cambiais repassem para a economia brasileira. Infelizmente, não é a política que está em vigor nesse momento. A gente teve em anos anteriores, né, a Petrobras segurando o preço, na verdade. O que pode ser ruim também. Em determinados momentos, se você segurar demais, isso pode gerar um problema. Mas o que não faz sentido é toda semana você repassar para o consumidor essa incerteza. E dado uma estrutura de repasse de postos de gasolina que geralmente é oligopolizada, e a incerteza vigente, você tende a favorecer aqueles que vendem o produto e engordar taxas de lucro, o que é ruim para o consumidor. Agora, falando novamente no consumidor, a gente já falou um pouquinho disso no começo do programa, mas quero retomar esse ponto com a Vivian. Como é que essa variação do dólar pode prejudicar ainda mais o brasileiro, a família brasileira, na questão do endividamento, né? Porque toda essa instabilidade acaba fazendo com que a família tenha menos grana e, com isso, vai acabar recorrendo a diferentes formas de tomar crédito e, com isso, se endividando ainda mais. Exatamente. Reforçando um pouco do que a gente já falou, de novo, tem o efeito sempre direto, que é o do consumo, que faz com que a disponibilidade da sua renda diminua, então você eventualmente precisa recorrer a empréstimos, mas na medida que você tem uma oscilação da taxa de câmbio e que, por exemplo, você quer atrair mais... porque, basicamente, quando você tem a alta do dólar, o dólar foi embora, né? É um produto que ficou escasso aqui. Então, se você quiser atrair mais, se você aumentar a taxa de juros interna, se você usar esse instrumento de política, isso faz com que a taxa que balize aumenta e todas as outras taxas aumentem também. Então, se as taxas estão aumentando, isso não só... Pelo consumo, você aumenta o volume do endividamento, mas você aumenta a proporção do endividamento da sua renda, porque esse endividamento ficou mais caro. Então, a alta do dólar, ela pode, no curto prazo, afetar muito significativamente o consumidor. Mas lembrando, para também a gente não ficar só falando sobre tragédia, o grande problema é a instabilidade porque impacta a decisão. Dependendo de como o ajuste e a forma que você vislumbre o nível da taxa de câmbio, você pode reorganizar como que você vai produzir, como a gente viu na reportagem da Economia Compartilhada. Muito bacana. Bom, a gente recebeu mais uma pergunta pela rede social, então vamos repassar a pergunta da Vitória. O que o valor do dólar interfere na vida das pessoas que não compram nada por dólar e não fazem viagens? É a pergunta da Vitória. E aí, Pedro ou Vivian, quem responde? Essa pessoa pode achar que não influencia, mas no fundo influencia, porque os produtos que a gente compra, se não são importados, eles podem ter componentes importados. Geralmente, todos os produtos têm algum componente importado. Então, a variação do dólar vai afetar o preço desse produto, nem que seja um pouquinho. Então, afeta sim. Ela pode nunca ter comprado dólar ou ter tido dólar em espécie, mas a vida dela morando no Brasil, principalmente, está muito afetada pelo dólar. Que nunca saiu do Rio de Janeiro, vai para o supermercado e o câmbio está afetando o preço dos produtos do supermercado. O pãozinho, a cerveja, água de coco na praia. Porque é de graça, mas a água de coco depende do transporte para chegar até a praia. O transporte é afetado pela variação Isso porque a água de coco é toda brasileira. É toda brasileira, mesmo assim o dólar afeta o preço dela. Né? Ou a cerveja no final da praia, como a gente vê na reportagem. Bom, falando aí em rever hábitos de consumo para tentar amenizar os efeitos da alta do dólar e também da crise econômica da qual o Brasil tenta se recuperar desde 2016, a gente vê agora então mais uma reportagem da nossa equipe. Vamos lá. Oi, Cris. Eu tô aqui com a Tatiana Dutra, que é moradora do Rio de Janeiro. Tati, você pensou numa iniciativa para unir consumidores e produtores. Quanto tempo surgiu a iniciativa e de onde surgiu? Como funciona?
Quando eu cheguei no Rio, eu tinha muita dificuldade de encontrar produtos orgânicos e sustentáveis e saudáveis. Comecei a fazer um mapa da cidade com produtos orgânicos, onde é que você podia achar as feiras, os supermercados, os produtores. Aí, depois de um tempo, mais ou menos um ano, um amigo meu me conectou com outro amigo que produzia tomate orgânico. Na primeira semana a gente comprou 20 quilos, aí e vários amigos meus começaram a taquear outros amigos, que tinha que valer a pena o deslocamento. A gente criou um grupo chamado Tomate da Gente na época, e aí a gente comprou até o final da safra, que durou 2 meses, a gente comprou 400 quilos de tomate. Hoje a gente criou uma plataforma, né, e as pessoas já podem seguir um produtor, procurar o produtor que mais interessa, o tipo de produto. E como que você acha que essas redes que se formam, como Comida da Gente, elas podem ser uma alternativa para os consumidores frente à alta do dólar? Hoje, as tecnologias de informação, juntando as pessoas em rede, a gente consegue dar um novo passo na otimização da logística. As pessoas se conectarem a coisas mais locais. E quando a gente vai, por exemplo, num varejo, num supermercado, a gente não sabe se o nosso produto está vindo do Rio de Janeiro, do Nordeste ou de outro país. Isso é um impacto enorme do preço do produto com a alta do dólar, né? Primeiro que você está comprando em dólar, está usando combustível, né, que é variável à alta do dólar. No Comida da Gente tem todo um trabalho de otimização da logística que envolve tanto produtores quanto consumidores, né? A gente tem casos que os produtores levam num galpão todos juntos e alguns dos produtores fazem a distribuição entre os pontos de retirada. A gente tem produtores que entregam de casa em casa, a gente tem consumidores que vão buscar num certo espaço. Como administradores dessa rede, a gente tenta ajudar e criar ferramentas que a própria rede se junte e desenvolva as tecnologias de logística, a melhor logística possível. Muito bem, aí ouvindo esse depoimento do tomate, fiquei imaginando aqui uma saladinha de tomate com azeitinho, salzinho agora, caía bem, né? Mas bacana a gente ver mais uma iniciativa, né, que na verdade é achar formas diversas de tentar driblar aí esses impactos. Eu acho que a gente tem cada vez mais percebido, né, a sociedade se reorganizando, a própria economia se reorganizando, né, Vivian? Exatamente. O que ela falou tem um aspecto fundamental. Em economia, a gente fala que, às vezes, os mercados falham por algumas características. E uma característica que sempre impacta negativamente os mercados é o que a gente chama de assimetria de informação. Uhum. Então, eu não sei onde está o melhor fornecedor, eu não sei de onde tem o produto. Eu acho que a internet e a economia compartilhada é o reflexo disso, faz com que essas assimetrias de informação se reduzam. Então, agora, eu quero comer uma comida orgânica, eu vou no meu celular, eu vejo onde tem o melhor fornecedor, e isso é fundamental, porque isso faz com que eu tenha acesso ao melhor preço, ao melhor produtor, e isso muda o nosso hábito de consumo e de produção, no fim das contas. Bom, só repercutindo aqui ainda, que chegou pra gente que tem no nosso link ali da live, da nossa transmissão no Facebook do Futura, algumas informações sobre o lúpulo orgânico que pode ser encontrado aqui também no Rio de Janeiro. A gente falou da cerveja anteriormente no programa, então você pode conferir lá se ficou curioso também sobre essa informação, agradecendo aí a nossa entrevistada aqui, mandou a Tatiana, que mandou pra gente essa informação. Agora, para a gente pensar nesse sentido, dessa reorganização, Pedro, dessas oportunidades também, da sociedade se reorganizar, o que passa por políticas públicas nesse sentido de facilitar com que isso aconteça? Isso é fundamental, né? As políticas públicas podem favorecer esse tipo de organização voltada para o local e para o regional, que melhoram a saúde das pessoas, né? Você falou do tomate com azeitinho, se for um tomate que chegou de mais perto é muito melhor, se chegou de uma origem que você conhece é muito melhor. E melhora também as condições de custo, né? Se você transporta o tomate de um lugar muito mais longe, a alta do dólar vai impactar no transporte do tomate, né? Então, se for mais perto, melhor. Então, quanto mais diversificada a economia, menor o impacto desses choques externos sobre ela. Então, nesse sentido, essas iniciativas de políticas públicas que buscam incentivar, reduzir impostos, né, dar créditos para esses tipos de produtores, elas são interessantes. Eu acho que o Brasil deveria pensar mais, né, no âmbito local e regional. Sem dúvida, né? Você falava aqui sobre a proximidade, né? A gente vê que em alguns municípios existe o incentivo mesmo para as
colheitas locais, para os pequenos produtores. Eu acho que isso pode ser também uma forma de a gente tentar reorganizar, de certa forma, essa produção, né, Viviane? Exatamente. É importantíssimo esse aspecto que você levantou sobre o pequeno produtor. A própria agricultura orgânica, a busca por uma alimentação mais saudável, dinamiza, como o Pedro falou, não só melhora o seu estado de saúde, mas você consegue conhecer o seu produtor, você saber de quem você está comprando, você ter acesso a um produto melhor. E aí você dinamiza o lugar que você vive, o que é fundamental. A gente, na verdade, está indo para o melhor dos mundos, né? O melhor consumo e uma melhor produção. Sem dúvida. A gente já está encaminhando aqui para a reta final do nosso programa e sabemos que, enfim, já falamos aqui sobre o histórico, né? Desde lá a Segunda Guerra Mundial, a importância do dólar para as nossas economias. A gente não vai fugir do dólar tão cedo, pelo menos, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça aqui no nosso futuro. Como já falaram também ao longo do programa, a gente não tem bola de cristal, mas como é que a gente consegue, de certa forma, prever aí? Tem como tentar fazer alguma previsão, Pedro? Sem dólar? No futuro, na verdade, não do futuro sem dólar, mas de como a gente pode tentar pensar numa economia que seja menos afetada pelo dólar. É possível? É possível, né? A gente vive num mundo globalizado, financiarizado, onde o dólar é a moeda-chave. O dólar demorou 2 guerras mundiais e uma crise econômica para se afirmar como a moeda-chave do sistema. Antes disso era a Libra. Né? E o mundo se organizou de várias formas diferentes ao longo da sua história. No pós-guerra, as economias eram mais fechadas. Então, essa volatilidade dos fluxos de capitais não impactava tanto as economias. Né? Provavelmente, no pós-crise, o mundo pode caminhar para algo de um meio termo, mas ainda há muita incerteza. Nós estamos vivendo um período, historicamente, de transição, talvez, de uma época de uma globalização financeira e produtiva que era inconteste para algo com nacionalismo surgindo, com políticas protecionistas acontecendo em vários lugares. Então, eu acho que essas mudanças demoram muito para acontecer, mas eu acho que a gente está caminhando para um mundo diferente, num horizonte que talvez não seja tão longo. Pois é, que a gente tem visto também o próprio governo norte-americano, né, como você disse, falando de medidas de protecionismo, tirando muitas vezes produções de outros países, tentando trazer de volta para os Estados Unidos. Isso acaba afetando a organização dos países que têm essas relações comerciais, né? Sem dúvida, né? As medidas protecionistas elas vieram à tona após a crise internacional como uma resposta a essa globalização comercial, né? O discurso do presidente americano era que os chineses estavam tirando o emprego dos americanos. Né? Então, e nesse contexto o Brasil tem que se colocar sempre visualizando esses movimentos para também não ser o último a entrar na festa, né? Então é sempre bom observar os movimentos da economia internacional e eu acho que há um período sim de uma mudança, de uma transição para algo que não necessariamente a gente sabe o que é. Como é que você vê, Viviane, esse futuro possivelmente menos afetado pelo dólar? Bom, eu concordo que é muito difícil a gente pensar num futuro sem dólar, mas as próprias mudanças, a elevação, de novo, de barreiras comerciais, de medidas protecionistas que afetam as dinâmicas econômicas locais, faz com que a gente precise olhar e saber para onde que a gente vai. O Brasil, para participar do século XXI, tem vários elementos importantíssimos. O nosso reconhecimento da nossa diversidade, a preocupação com o meio ambiente, o entendimento de que a gente pode buscar nesses recursos uma forma de se proteger é fundamental. Mas é fundamental que a gente reconheça isso, é fundamental que a gente entenda quais são as nossas potencialidades e como que a gente pode se proteger. E no âmbito da economia, se você tem uma maior complexidade, se você produz um número maior de produtos, isso faz com que você tenha uma autoproteção. Então, acho que é essa a mensagem, a gente entender quais são as nossas potencialidades para tentar produzir e se proteger para não ser o último a chegar na festa, como o Pedro disse. Muito bem. Bom, a gente adora memes nesse programa, então já quero agradecer aqui a presença da Viviane e do Pedro no programa de hoje. Foi muito bacana a gente conseguir traduzir, acho que um pouco, né, desse assunto de economia do dólar. Muitas vezes aparece distante, as pessoas acham que está muito distante, mas está muito mais próximo do que a gente imagina. Obrigado pela presença, pela troca de ideias aqui. Obrigado. E a gente vai então para mais uma sessão de memes, já que está aí para você. Falamos aí do Seu Madruga, então como pagar os 14 meses de aluguel com o dólar alto? Tá aí, né? Vamos tentar ajudá-lo a pensar numa solução. Agora, Brasil e Argentina vai estar num dos memes também. A gente vai mostrar para você que
No caso da disputa do futebol, a gente, pelo menos nesse caso, comparando aí, né, o dólar no Brasil ou o dólar na Argentina, a gente ainda está, aqui está 1:4, lá está 1:40, acho que está muito mais complicado para eles, né? Mas, enfim, desejamos sorte aí aos nossos amigos vizinhos argentinos. Bom, ficamos por aqui então nessa edição do debate. Você pode sempre nos encontrar lá no Futura Play. Um beijo, um abraço para você, controle o seu bolso e até a próxima.